Baseado em padrões repetitivos que acontecem por toda a obra, eu cheguei à conclusão de que Nika e Joy Boy são a mesma pessoa. Não somente isso, eu também proponho toda a história de Joy Boy. Acredito que One Piece foi um tesouro e um sonho herdado por Roger, quando ele encontrou Laugh Tale. O que Roger descobriu naquela ilha é simplesmente a história detalhando a vida de Joy Boy, e uma declaração de que quem achar a ilha e seu segredo agora obterá o One Piece. Com essa frase confiante e intrigante, traremos hoje uma teoria do Reddit que busca teorizar através da análise narrativa de One Piece, apontando temáticas e repetições que respaldam as suas hipóteses. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, e eu sou o Derek, e hoje a gente vai trazer para vocês essa teoria do Reddit, que é bem interessante, bem intrigante, mas eu vou contar um segredo pra vocês. Ela tem um erro crasso que eu vou contar no final, mas antes você vai ter que perceber sozinho. Isso é tipo um challenge. Então slap no like, se inscreve, clica aqui no sininho, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Vídeo todo dia, live todo domingo, e chega de graça, chama a vinheta Games, partiu. Essa teoria começa muitos anos antes do nascimento de Monkey D. Luffy. Uma era em que uma grande catástrofe tomava o mundo. Um ser tão lendário e terrível que suas ações causariam um impacto por séculos. Um gigante tão forte que era dito capaz de mover continentes, e que estava causando um grande estrago em diversas nações. Esse gigante lendário era conhecido como Ors. Então, muitos desafiantes vieram do mundo todo em busca de parar uma criatura tão poderosa. Entre eles, um poderosíssimo guerreiro conhecido como Nika. Ele tinha um cabelo ruivo flamejante e membros que curiosamente podiam se esticar. E aí depois de uma tensão inicial, Ors e Nika entrariam num confronto lendário que duraria dias e dias. Com o tempo, trocando socos e chutes, os adversários passariam a se entender melhor. Eventualmente, Nika entenderia que Ors estava extremamente irritado, mas com algo que é mais banal do que imaginaríamos. Na verdade, o Ors estava sentindo muito calor. Por ser um gigante, por ter uma altura absurda, estar sempre em contato direto com o sol, o Ors passava muito mal de calor. Então o Nika, que era bem esperto, já sabe exatamente a maneira de acalmar esse gigante. Ele faz um chapéu de palha tipo esse aqui, para ele poder se cobrir do sol. Pois é, um chapéu de palha tipo esse, só que gigante. O Ors, então, da sua maneira simplória, olharia para Nika e, assustado porque parece que ele conseguiu controlar a temperatura ao redor dele com a sombra do chapéu, simplesmente exclama: "Você é o deus do sol, você controla o sol." E então Nika se tornaria Nika, o deus do sol. Essa teoria é bem interessante porque ela não tem evidências diretas, mas ao mesmo tempo ela faz total sentido dentro do mundo de One Piece, e ela usa as próprias coisas que já passaram na história, que tem paralelos bem parecidos, para justificar porque seria plausível. E entre esses exemplos, o autor traz 6 grandes casos anteriores que conversam com a temática. 1. A batalha longa entre 2 rivais por um motivo banal, assim como Dory e Brog. Pra quem não lembra, é no capítulo 116 que a gente descobre que o Dory e Brog estão numa luta há décadas, né? Eu acho que há mais de 100 anos, por um peixe. Eles querem lutar pela honra para saber quem pegou o maior peixe, uma coisa que o Sanji e o Zoro certamente brigariam, mas que é um motivo bem banal para uma luta épica e lendária. 2. Calgara e Norland e sua história de ir de rivais para amigos. Rivais para amigos é certamente uma temática bem comum em One Piece. A gente tem vários, até vilões de arcos ajudando os aliados. Calgara e Norland é um exemplo perfeito para essa temática dessa teoria. 3. A rivalidade entre Zoro e Sanji. É mais uma que não pode faltar, porque a rivalidade entre o Zoro e o Sanji é bem parecida com a do Dory e o Brog, da maneira que eles brigam, mas eles se respeitam e têm uma amizade muito forte. 4. A briga entre Nekomamushi e Inuarashi. Durante a execução de Oden, Nekomamushi e Inuarashi começaram um desentendimento que se estenderia por mais de 20 anos. Tanto que a relação dos dois se tornou tão ruim que eles decidiram governar Zou entre noite e dia para não correr o risco de se esbarrarem. Felizmente, eles conseguiram botar as diferenças de lado em nome do clã Kozuki e a sua aliança com os Chapéus de Palha. 5. A rivalidade entre Bug e Shanks e a relação com o Chapéu de Palha. A gente sabe que Bug e Shanks têm uma rivalidade entre eles, mas que o Chapéu é uma das temáticas principais dessa rivalidade. O Chapéu que era do Roger e foi parar na mão do Luffy. 6. Uma amizade improvável entre gigante e uma criatura menor. E aí ele dá alguns ótimos exemplos da obra. Temos o Sop e o gigante,
Robin criancinha com Jaguar de Sol, Brook e Laboon, e por último, Ace e Yours Jr. E essa comparação faz todo sentido, né? O Ace criou um chapéu, né, de palha, óbvio que ele se inspirou na história do Ace com o Wars em um ano, para poder fazer essa história do Nika, o deus do sol, com o Wars. E é até curioso pensar que o Nika era o deus do sol e o Ace tem um ataque, né, o Entei, que é um pouco relacionado a isso, e ele, claro, pega fogo, tem tudo a ver com calor, sol, fogo. Se qualquer coisa, o Ace faz muito mais sentido como deus do sol do que o Nika, mas justamente essa brincadeira, eu acho, é bem One Piece. E claro, graças à silhueta bem peculiar do Nika, como muitos especulam, especialmente esses dois pontos da história terem sido revelados pelo mesmo personagem, isso pode ser um indício de que ele era o usuário original da Gomu Gomu no Mi. Por isso as falas de Rushu no capítulo 1018 indicam que de fato tinha algo de especial nessa fruta. Assim como também é especial o chapéu de palha gigante do Wars que está sendo guardado pelo governo, conforme o capítulo 906 do mangá. Depois que o Wars foi derrotado, os contos disseram que o Deus do Sol tornou tudo certo, né? Fez tudo bem, ele acalmou a catástrofe. E aí, claro, os dois se tornariam melhores amigos. Os dois viviam rindo, tanto que a risada de Wars podia ser ouvida a quilômetros de distância. Mas então, finalmente, Nika teve que partir e continuar sua jornada. Wars ficou triste e intrigado. Por que ele estava partindo? Nika então simplesmente respondeu: para ver o mundo e seus grandes tesouros. Pois bem, o Nika não era simplesmente um grande guerreiro. Ele era mais que isso, ele era um bravo guerreiro do mar. Para alguns até um pirata. Como muitos piratas, ele provavelmente estava em busca de um grande tesouro. Wars ficou inspirado e decidiu ajudar o seu novo amigo. Mas no espírito da amizade dos dois, eles na verdade iriam competir. Wars queria achar o grande tesouro primeiro, mas na verdade ele queria entregar o tesouro para Nika. Então os dois fariam uma promessa. Nika navegaria em uma direção, enquanto Wars navegaria na direção oposta. E ali, na encruzilhada do mundo, os dois se reencontrariam, cada um com talvez o maior tesouro do mundo, e selariam a sua amizade. As aventuras do Deus do Sol Nika o levam a grandes reinos, os mudando para melhor. Cada nova ilha que Nika chegava era salva por seu imenso poder e bondade. Ele libertou escravos, derrubou tiranos e até prometeu salvar a raça mais odiada e excluída, os tritões que viviam no fundo do oceano. Então nessa jornada épica, o Deus do Sol Nika ficou conhecido como Joy Boy. E foi nesse momento que Joy Boy percebeu que o seu maior tesouro foram as amizades e relações que construiu pela sua jornada. Eu sei, o maior tesouro são os amigos que a gente faz no caminho, a maior riqueza, enfim. O autor reconhece que essa parte é muito, muito clichê, mas ele ao mesmo tempo fala que não conseguiu resistir a botar ela na teoria, porque é muito One Piece. Eu acho que de certa maneira é bem One Piece mesmo, apesar de, cara, é muito clichê. Enquanto ele reuniu mais amigos, nakamas, aliados e seguidores pelo mundo, talvez até 20 reis que fizeram juramentos em seu nome com copos de saquê em mão. Joy Boy ficava cada vez mais empolgado para se reencontrar com seu velho amigo, e assim encerrar a sua história. Pronto para dividir o saquê do Bink e beber como iguais, uma tradição que começou com os nakamas que se juntaram a ele. Mas entre eles existia um indivíduo em particular que eventualmente se tornaria o segundo em comando, um homem chamado In. Ou uma mulher, se você for o Bruno Bandeira. Mas é válido a teoria de ser mulher, eu boto fé. Nika estava chegando no ponto prometido. Em breve ele se reencontraria com seu amigo Wars. Mas, em um golpe do destino, uma grande catástrofe natural separaria os dois. Uma série de vulcões pelo mundo entraram em erupção ao mesmo tempo, criando um anel de montanhas que dava a volta em todo o globo, a Red Line. O autor da teoria acredita que quando a mãe Carmel, no capítulo 867, acalma o fogo e diz "O Deus do Sol fez tudo certo", ela pode estar se referenciando a algum conhecimento religioso mais antigo. Afinal, ela é uma figura religiosa e está referenciando o Deus do Sol, possivelmente Nika. Fora isso, ele traz mais alguns exemplos. 1. A promessa de aventura e chapéus, um grande tesouro. Shanks e Luffy, tudo isso é um paralelo. Mas a partida pela aventura é parecida com Norland deixando Calgara, ou até mesmo Yasop deixando Usopp. 2.
A jornada de Luffy, no geral, é poeticamente parecida com a de Nika. E talvez ele termine o que Nika começou. Por isso, ele é o homem que Roger está esperando, conforme Barba Branca acusou Barba Negra de não ser. Sem saber, partindo da ilha de Dawn, Luffy estaria refazendo os passos do Deus do Sol, Nika. 3. As promessas com os copos de saquê, assim como a história do próprio saquê do Bink, são coisas óbvias que deveriam fazer parte do enredo e da história. 4. De novo citando Norland e Calgara, um evento natural imparável impede que os dois se reencontrem. Então, do mesmo jeito que a Knock Upstream mudou o destino dos dois, a criação da Red Line tragicamente significaria que Nika nunca mais veria Ors de novo. Então, imagine essa cena, né? O Deus do Sol Nika chega de um lado e tem a Red Line lá, né? Toda feita com o poder dos vulcões. E ele começa a entrar em desespero, porque ele não vai conseguir encontrar o Ors dessa maneira. Mas aí ele começa a ouvir um barulho familiar. Uma risada. Uma risada que consegue atravessar quilômetros de distância. Ele já sabia quem era. Ors estava esperando ele do outro lado. Todos os dias, Ors tentava destruir a Red Line, enquanto ria sem parar. Uma mensagem através da fronteira que só seu amigo seria capaz de reconhecer. Uma comparação direta seria a Laboon tentando chamar o Brook, né, ou os piratas Rumbar, com a sua voz especial, além de, claro, ela ficar batendo a cabeça na Reverse Mountain, tentando destruir ela para poder encontrar os seus amigos. O Deus do Sol, Nika, que agora era Joy Boy, sabia o que fazer. A Red Line precisava ser destruída, mas ele não seria capaz de fazer isso sozinho. Joy Boy reúne seus amigos e viaja em uma jornada pelas terras que ele já tinha visitado. E a partir desse poder e dessa união, foram criadas as 3 armas ancestrais que tinham em seu propósito verdadeiro destruir a Red Line, tornar o mundo completo, tornar o mundo todo um pedaço. Todos os amigos, os reis, todos os poderosos do mundo de One Piece que eram aliados do Joy Boy se uniram para tornar o mundo um pedaço, né? One Piece. Essa teoria, claro, passa muito pela teoria do propósito herdado, onde a Red Line é destruída. Mas ela tem uma diferença principal. Os planos de Joy Boy nunca se completaram. Em certo momento ele foi traído pelo seu braço direito, Im, que talvez pensou que poderia comandar o reino ao invés de viver o sonho de seu amigo tolo. Para o autor da teoria, houve então uma rachadura nas alianças e uma grande guerra civil que destruiu o reino antigo e resultou na morte do Deus do Sol Nika. Consequentemente, o que trouxe uma era de escuridão. Nessa era de escuridão, sem ninguém saber sobre a verdade do mundo, ela foi oculta, dando lugar ao século perdido, onde as lendas e sonhos que viviam não existem mais. Excelente teoria, ela só tem um problema grave, que eu não sei se você já reparou, mas talvez tenha passado. Ors viveu 300 anos depois do século perdido, então é impossível o puxador de continente e tudo mais ser essa figura que o Joy Boy interagiu no passado. Mas o próprio autor da teoria nos comentários do Reddit reconheceu isso, né? Ele comentou que, bom, se você fizer uma comparação com um outro gigante, talvez um ancestral de Ors, talvez o gigante original, toda a teoria encaixaria, apesar de ficar bem mais fraca por não ter tantos paralelos diretos. Eu achei interessante porque é uma teoria diferente, né? Ela propõe uma maneira e depois ela faz meio que a engenharia reversa, mas eu achei que o autor foi bem honesto na maneira que ele apresentou e eu achei legal trazer, porque ela era no Reddit, estava em inglês, talvez não ficasse tão fácil de acessar. Checa o link na descrição para ver a teoria original. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Checa a teoria lá do One Piece tá em Enies Lobby, acho que você deveria ver essa teoria. E é isso, galera. Valeu!